Queridos irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Antes de ler a palavra, diga ao Senhor comigo em oração: Senhor, fale comigo pelo poder do Teu Espírito. Senhor, enche a minha vida pelo poder do Teu Espírito. Senhor, transforme a minha vida pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. A partir do verso 1 do capítulo 1 de Atos até o de número 8, diz a palavra do Senhor: Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referente ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto é um texto muito poderoso. É um capítulo especial para a igreja. É um texto que nos traz informações sobre a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus através da sua igreja. Uma igreja que estava começando, uma igreja que não tinha estrutura, uma igreja que não tinha recursos tecnológicos, que não tinha dinheiro para a propagação e nem para a sua manutenção, uma igreja de pessoas simples, de pessoas humildes, de pessoas desconhecidas, que receberam o poder do Espírito Santo de Deus para testemunhar. Imagina se a Bíblia Sagrada não tivesse o livro de Atos, como seria? Imagine se você não tivesse acesso às informações que nós temos registradas nos 28 capítulos de Atos. Imagina a falta de conhecimento dos primeiros dias, dos primeiros anos da igreja primitiva. E o livro de Atos dos Apóstolos retrata um período histórico de cerca de 30 anos. 30 anos da igreja do Senhor, 30 anos vivenciando milagres, vivenciando a manifestação do poder de Deus. É no livro de Atos dos Apóstolos que nós podemos compreender princípios tão especiais e que devem ser observados e praticados por todos nós, como diz no capítulo 2, no verso 42. A vida da igreja primitiva era assim. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tinham tudo em comum. Eram perseverantes, viviam ali em comunhão, na oração e na busca da palavra. É uma grande referência, é a referência que nós precisamos sempre buscar, como igreja, para que nós possamos viver uma vida conforme o Senhor Jesus
nos ensinou. Meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, nós temos as manifestações, podemos dizer assim, visíveis do Espírito Santo de Deus. Era a igreja vendo as manifestações do Senhor, através de sonhos, através de visões, através de palavras proféticas, através de milagres extraordinários, sendo vivenciado por pessoas comuns. É em Atos dos Apóstolos que nós podemos perceber a expansão do Evangelho. Primeiro, acontecendo ali no dia de Pentecoste, quando o Senhor reúne pessoas vindas de vários países que ouviam a mensagem da salvação como se estivessem ouvindo em suas línguas maternas. É em Atos dos Apóstolos que nós temos a descida do Espírito Santo, em forma de fogo, batizando, visitando, enchendo o povo de Deus da presença do Espírito. É importante percebermos que em Atos, em Pentecoste, a presença do Espírito, o batismo do Espírito na vida da igreja, é simbolizada através do fogo. O fogo que refina, o fogo que purifica, o fogo que santifica, o fogo que nos separa do mundo, que nos faz sermos diferentes do mundo. É diferente. Quando o Espírito Santo de Deus desceu ali, quando Jesus foi batizado, não houve naquele momento a representação do Espírito Santo em forma de fogo, porque Jesus Cristo não precisava ser refinado, separado, santificado, porque Ele já era. Mas nós, pessoas impuras, cheias de defeitos, recebemos esse Espírito que santifica, que nos separa, que nos purifica e que nos torna diferentes do mundo. Nós podemos perceber um povo que vence o medo. O apóstolo Pedro pregando com ousadia, com intrepidez, e mais de 3.000 pessoas sendo salvas para a glória do Senhor. É a igreja que expande a visão missionária, que rompe a barreira que estava ali ligada ao preconceito, às questões nacionalistas, e entende que o evangelho deve alcançar o judeu, o grego, o europeu, o africano. O evangelho é para todas as pessoas, em todos os lugares. É essa manifestação do Espírito de Deus conduzindo a igreja. Como é bonita uma igreja cheia do Espírito Santo, como é forte uma igreja cheia do Espírito Santo, como é poderosa uma igreja cheia do Espírito Santo. Meus queridos, o que havia de diferente naquela comunidade era a presença do Espírito Santo. Era um povo sem dinheiro, era um povo sem líderes importantes, eles não tinham tecnologia, nenhuma ferramenta de propagação, mas tinham o Espírito Santo. Enfrentaram obstáculos bem desafiadores. E eu posso dizer, obstáculos mais difíceis do que nós temos vivido como igreja. Viviam perseguição, enfrentavam o ódio declarado, pessoas que eram mortas por amor a Jesus, e nada disso parava, porque o poder do Espírito Santo na vida do povo de Deus dá poder, dá coragem, dá ousadia, dá determinação. Val falou hoje de manhã sobre o contexto da igreja perseguida, que no contexto da igreja perseguida, cristãos são mortos, mas para cada um crente morto pela perseguição do evangelho, muitos outros nascem, muitos outros se levantam para propagar a mensagem do evangelho. Ninguém segura uma igreja cheia do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo que nós podemos avançar, é pelo poder do Espírito Santo que nós poderemos enfrentar todos os desafios. Em Atos nós vemos uma igreja com uma fé extraordinária, uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja cheia do poder de Deus. E aqui nós devemos lembrar do autor de Atos. A propósito, alguém poderia me ajudar dizendo quem é o autor de Atos? Lucas. É por isso que ele começa no verso de número 1,
dizendo: fiz o primeiro relato. Isso significa que esse não era o primeiro. Qual é o primeiro relato? O Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o primeiro relato descrito pelo autor, que também é o autor de Atos. E no primeiro relato, ele traz aqui informações, ele relata tudo, vocês podem observar aí, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. No primeiro relato ele fala sobre tudo que Jesus fez, sobre tudo que Jesus ensinou. É um relato do ministério terreno de Jesus. E o ministério terreno de Jesus Cristo foi exercido pelo poder do Espírito. Mas em Atos, nós temos a continuação. Se no primeiro relato, em Lucas, no Evangelho, nós temos tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus ensinou. Em Atos, no segundo relato, nós temos a continuidade de tudo que o Espírito de Deus fez através da sua igreja, tudo que o Espírito de Deus falou através da sua igreja, e isso, meus irmãos, se continua até os dias de hoje, porque o poder do Espírito continua atuando na vida, na igreja do Senhor, aleluia. É maravilhoso compreendermos tudo isso, a ação do Espírito através da igreja, movidos pelo Espírito. Eu preciso ter isso muito claro na minha cabeça, eu preciso ter isso muito claro no meu coração, para que eu não venha me acovardar, para que eu não seja tímido, para que eu possa prosseguir mesmo diante dos obstáculos e das perseguições. Nós estamos vivendo os últimos dias, e muitas perseguições virão, mas a igreja cheia do poder do Espírito avança, a igreja cheia do poder do Espírito prossegue. A informação que o nosso irmão Val trouxe hoje, cerca de 27 mil chineses se convertem por dia, num país de perseguição ao cristianismo, é extraordinário. Uma igreja que não tem uma estrutura que nós temos, que não pode propagar, que não pode colocar na mídia, que não pode usar os recursos tecnológicos que nós temos hoje, por conta do governo que priva a liberdade, a autonomia, que censura. Mas o poder do Espírito nada pode conter, nada pode segurar. É extraordinário isso, meus irmãos. É esse poder do Espírito que habita em nós. Não foi através da tecnologia, não foi através de estratégias que aquela igreja, a igreja primitiva, prevaleceu, mas foi pelo poder do Espírito de Deus. E nós sabemos que o livro de Atos, nos 28 capítulos, é apenas um pequeno registro, é uma demonstração do que o Espírito de Deus faz através da igreja. Nós estamos falando, do ponto de vista histórico, que o autor, ele vai retratar um período de 30 anos da igreja primitiva. É como se alguém fosse escrever um pouco da história da Igreja Batista Peniel e escrevesse sobre os primeiros 30 anos vivido na Igreja Batista Peniel. E, meus queridos, a história dessa igreja é linda. A história da manifestação do poder do Espírito de Deus atuando através dessa igreja é linda. O avanço da obra missionária, as frentes missionárias, tantas vezes indo em cima de caminhão, mais de 200 quilômetros, alcançando as pessoas, realizando a obra do Senhor. Mutirões que foram feitos para que nós pudéssemos ter uma estrutura como a que nós temos hoje. As manifestações do Espírito Santo de Deus, através dos corais da nossa igreja, dos ministérios da nossa igreja. É maravilhoso quando nós temos a oportunidade de ouvir os relatos dos irmãos, sobre tudo o que Deus fez. Mas não é tudo. O Senhor tem mais. Tem mais para fazer hoje, terá mais para fazer amanhã, através da minha vida, através da sua vida, pelo poder do Espírito que atua em nós. Entenda isso. A obra do Espírito continua. A obra do Espírito continua.
Meus queridos irmãos, quando nós nos debruçamos nesse texto e percebemos o que diz nos versos 2 e 3, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Queridos, há tantas provas incontestáveis do poder de Deus, há tantas provas incontestáveis a respeito da ressurreição de Jesus. Do ponto de vista histórico, nós precisamos nos atentar ao que diz o texto de 1 Coríntios 15, verso de número 6. 1 Coríntios 15, 6. O Senhor não apareceu apenas para os apóstolos. O Senhor não apareceu apenas para um grupo pequeno de pessoas. Depois, Ele apareceu a mais de 500 irmãos. Mais de 500 testemunhas oculares. Mais de 500 pessoas falando que contemplaram o Cristo ressurreto. Meus queridos irmãos, nem a guarda romana, nem o poder romano pôde conter a obra de Deus manifesta em Cristo Jesus, que venceu a morte, que ressuscitou para nos dar a vida eterna. Aleluia! E o Cristo ressurreto não apenas apareceu para os discípulos, para os apóstolos, mas esteve com eles por 40 dias. Eu gostaria aqui de ter a oportunidade de imaginar esse momento. Esses 40 dias, se os 3 anos de convivência com Jesus Cristo, antes da sua morte e ressurreição, já foram dias extraordinários. Isso porque havia ainda muita obscuridade no entendimento. Em muitos momentos eles ainda não haviam compreendido que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E nós vamos perceber através dos milagres os discípulos reconhecendo que Ele era o Messias, que Ele era o Filho de Deus. Mas agora, no verso 2 e no verso 3... havia provas incontestáveis de que o Cristo havia ressuscitado. E eles não estavam mais fazendo uma graduação. Eles já haviam recebido o diploma, já haviam se tornado apóstolos de Jesus. Agora eles estavam fazendo a pós-graduação, um intensivão de 40 dias, conhecendo e sendo ali revelado a eles o extraordinário, a manifestação do poder de Deus. Os discípulos podendo compreender e tendo provas incontestáveis de que Jesus ressuscitou, de que a morte foi vencida, que não há obstáculo para o poder de Deus. Foi tudo isso que eles puderam compreender, foi tudo isso que eles puderam ver de uma maneira incontestável. E a Bíblia diz que até o dia em que foi levado aos céus, após ter dado orientações pelo Espírito Santo, nós podemos perceber aqui o Cristo ressurreto, agindo pelo poder do Espírito. Antes da ressurreição, antes da sua morte, Jesus ele agia pelo poder do Espírito. Foi pelo poder do Espírito que ele obedeceu até a morte. Foi pelo poder do Espírito que ele venceu a tentação. Foi pelo poder do Espírito que ele realizou milagres. Mas agora nós temos um Cristo ressurreto, que continua agindo pelo poder do Espírito. Entenda isso. Devemos continuar agindo pelo poder do Espírito sempre, em todas as circunstâncias, em qualquer lugar. Não há momentos que não devemos agir pelo Espírito Santo, mas é pelo poder do Espírito Santo sempre, em todas as ocasiões. Jesus agindo pelo poder do Espírito. Se o Jesus humano submetia a humanidade dele ao poder do Espírito,
Nós que somos humanos devemos submeter a nossa humanidade, a nossa carnalidade, a nossa vontade ao poder do Espírito para que nós possamos obedecer, renunciar, viver uma vida de santidade, de consagração, de dedicação, de serviço ao Senhor. Não podemos viver pela nossa própria vontade, mas pelo poder do Espírito. Se vocês guardarem isso, que tudo tem que ser pelo poder do Espírito, o resumo da pregação é essa: é tudo pelo poder do Espírito. Fazer tudo pelo poder do Espírito. Você vai sair daqui, e quando você tiver uma dúvida, quando você estiver com medo, quando você estiver numa situação de escassez, ou de dor, de enfermidade, você vai entender que você deve agir pelo poder do Espírito. É pelo poder do Espírito. Que nós possamos agir pelo poder do Espírito, viver pelo poder do Espírito. Portanto, creia, submeta a sua vida ao poder do Espírito. Busque esse poder. É o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. É o poder que fez com que Jesus Cristo obedecesse do início ao fim. É o poder que santifica a vida do crente. É o poder que capacita a vida do crente. É o poder que dá intrepidez para o crente. É o poder que realiza milagre na vida do crente, daqueles que creem em Jesus. É no poder do Espírito. Meus irmãos, nós não podemos fazer nada significativo se não for pelo poder do Espírito. Lembram de João no capítulo 15? Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Se você quer fazer algo extraordinário, faça pelo poder do Espírito. Se você quer sair do comodismo, do lugar que você está, busque o poder do Espírito, busque. Verso de número 4. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Qual era a promessa? O poder do Espírito. Meus irmãos, tudo aquilo que o nosso Pai promete, Ele nos dá, Ele cumpre. E o que antes era a promessa do Pai, agora também é a promessa do Filho. Então nós temos a promessa do Pai e do Filho que nos garante o poder do Espírito. Nós só podemos conseguir testemunhar pelo poder do Espírito. Então nós devemos buscar, nós devemos ser cheios do Espírito Santo, nós devemos recorrer ao Espírito Santo, nós devemos almejar essa presença até transbordar. Há tantas pessoas que são acompanhadas por diversos profissionais diversos, profissionais da psiquiatria, profissionais da psicologia. Mas, meus irmãos, não há nada que essas pessoas possam fazer que seja algo realmente extraordinário, duradouro na vida de uma pessoa, porque quem faz o extraordinário é o Espírito Santo pelo seu poder. Tem pessoas querendo alcançar o seu melhor, o mais alto nível do seu potencial, como profissional, como atleta, na sua experiência familiar. Vão em busca de coaches, vão em busca de outros mentores, vão em busca de profissionais que possam orientar, personal. Mas o que o poder do Espírito realiza na vida daqueles que creem é algo extraordinário. Então entenda, o seu melhor você vai vivenciar é no poder do Espírito. É no poder do Espírito que você vai ser um melhor pai, é no poder do Espírito que você vai ser uma melhor mãe, é no poder do Espírito que você vai ser o melhor profissional da sua área, é no poder do Espírito que você vai ser o melhor cidadão desse país, é no poder do Espírito que você vai testemunhar além das fronteiras da nossa nação, é no poder do Espírito. Vocês conseguem perceber o que muda na vida dessas pessoas pelo poder do Espírito? Era um povo medroso, era um povo desconhecido, era um povo cheio de dúvidas. Mas o poder do Espírito transformou.
O poder do Espírito deu ousadia. O poder do Espírito deu unção de cura. O poder do Espírito deu a capacidade de viver em comunhão. O poder do Espírito fez com que eles pudessem colocar Deus como prioridade nas suas vidas, ao ponto de buscar, de procurar o Senhor e de se tornarem cheios do Senhor. E o poder do Espírito não é algo que nós podemos criar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Se desce, é porque vem do céu. Vem do céu o poder do Espírito. Eles receberam esse poder. Não é algo que pode ser comprado, porque o poder do Espírito é democrático. O poder do Espírito não tem barreiras sociais. O poder do Espírito não tem barreiras econômicas. É por isso que nós encontramos uma pessoa simples, que não teve a oportunidade de estudar, usada com palavras de sabedoria, com unção do Senhor, e nós temos também o erudito, cheio de sabedoria, de unção, não adquirido através dos livros, não adquirido através do estudo, mas porque se submete ao Espírito Santo de Deus. É através do poder do Espírito que nós podemos ser essa comunidade de fé atuante, essa comunidade de fé ousada, essa comunidade de fé triunfante. É no poder do Espírito que nós prosseguimos. É maravilhoso. Enquanto eu ouvia e estudava e pensava sobre essa reflexão, meus irmãos, eu falava: meu Deus, eu gostaria tanto que o Senhor pudesse compartilhar no coração da igreja o que o Senhor está falando comigo. E eu falei com os irmãos aqui antes de nós começarmos o culto, que o Senhor traria algo lindo para a igreja nesta noite, porque Ele quer revelar à igreja do Senhor o que a manifestação do Espírito Santo de Deus pode trazer na vida daqueles que creem. E o Senhor, Ele vai nos falar no verso de número 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. É o batismo no Espírito. Quando nós pensamos sobre o batismo nas águas, nós entendemos muito bem que no batismo a água cobre a pessoa, não é isso? A pessoa, ela vai ficar ali submersa, e todas as áreas do corpo da pessoa é molhada, é envolvida, porque a pessoa está imersa. E aqui eu poderia falar sobre outras compreensões a respeito do que é o batismo no Espírito, mas o batismo no Espírito, se nós formos pensar de uma maneira analógica, nós podemos entender que o batismo no Espírito Santo é a pessoa coberta pelo Espírito, é a pessoa imersa no Espírito, é a pessoa percebendo que todas as áreas da sua vida, todas as partes do seu corpo foram visitadas pelo Espírito de Deus. É isso, queridos. Esse é o batismo no Espírito. E nós vamos vendo que os discípulos, eles estavam ali preocupados a respeito do dia de amanhã, sobre qual seria o tempo que o reino de Israel seria restaurado. E no verso de número 7, ele lhes respondeu: não vos compete saber o tempo, os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. E aí ele completa: mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Você não precisa ficar preocupado em relação ao futuro. Não te compete saber o amanhã. Viva pelo poder do Espírito hoje, pois vocês receberam o poder do Espírito, pois essa promessa já se cumpriu, essa promessa já é uma realidade na vida daqueles que são filhos de Deus. Mas talvez tenha alguém aqui que ainda não se tornou filho de Deus. Talvez tenha alguém aqui que não compreende tudo isso, que não consegue entender o que é ser cheio do poder do Espírito, porque falta a você nascer de novo, se tornar filho de Deus, para receber essa presença santa, essa presença gloriosa do poder do Espírito. Essa é a melhor forma de você alcançar
o seu maior nível, o seu maior potencial. Não é pela sua idade, não é pelos seus recursos, não é pela sua formação, mas é pelo poder do Espírito. E se você entrou aqui nessa noite e ouviu toda essa palavra, e você diz assim: pastor, é isso que eu quero para mim. Eu quero esse poder do Espírito. Mas é necessário ter um encontro verdadeiro com Jesus, entregar a sua vida. O que o Espírito te dá é melhor do que o maior treinamento que você poderia obter. O que o Espírito te dá é a capacidade de você enfrentar todas as barreiras, todos os obstáculos. É por isso que o texto diz: ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. O Espírito Santo de Deus quer permitir com que você possa superar todas as barreiras que têm limitado a sua vida, que têm te tirado do foco, que têm te levado a desanimar tantas vezes. Mas o poder do Espírito Santo, ele é acessível a todos aqueles que creem. Eu queria que toda a igreja fechasse os olhos neste momento. Esse é um momento de oração. Se você ainda não foi visitado por esse poder do Espírito, se você gostaria de ter essa presença santa do Espírito Santo de Deus, é necessário que você possa fazer um compromisso com o Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu aceito tudo que o Senhor tem para mim. Eu aceito a vida que o Senhor tem para mim, os propósitos que o Senhor tem para mim, as promessas que o Senhor tem para mim, a missão que o Senhor tem para mim. Eu aceito, Senhor Deus, viver esta vida extraordinária pelo poder do Teu Espírito, porque eu estou cansada de viver assim. Eu quero vencer todas as barreiras, a barreira do medo, a barreira das dores, das frustrações, a barreira do pecado. Mas eu gostaria que nesse momento você pudesse levantar uma das suas mãos, porque eu quero orar por ti. E ao levantar a sua mão, eu vou estar entendendo, amém, que você está dizendo: é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero. Não fique tímido. Pelo poder do Espírito, levante uma das suas mãos e deixe o Senhor visitar a sua vida nessa noite de uma maneira linda e extraordinária. Levante uma das suas mãos pelo poder do Espírito. Não resista. Não resista, não tenha medo do que vai acontecer a partir de agora. O Senhor quer te permitir vivenciar uma experiência nova, linda, extraordinária. Ele quer que você seja cheio do Espírito. Há alguém aqui que nessa noite diz: é isso que eu quero? Há alguém? Talvez você já seja um salvo em Jesus, já tenha feito um compromisso com o Senhor. Só que essa mensagem tocou no seu coração de uma maneira tão especial, e que você entende que você vai sair daqui cheio do poder do Espírito, porque você quer buscar, porque você quer ser pleno, porque você quer ser cheio desse poder do Espírito. E eu quero te convidar para que você possa se colocar de pé neste momento, porque eu estou entendendo. A sua resposta ao Senhor quer dizer: Senhor, eu quero mais da Tua presença, eu quero ser cheio do Espírito. Você que já fez uma decisão ao lado de Jesus, mas que quer muito mais dessa presença, muito mais, amém. A irmão se colocando de pé nesse momento. Eu gostaria que você pudesse vencer todas as resistências e se submetesse completamente à manifestação do poder do Espírito. Você quer mais do poder do Espírito? Então fique de pé aonde você está, em nome de Jesus. Aleluia! Obrigado, Senhor, pela manifestação real, incontestável, ó Deus, da Tua presença santa, maravilhosa em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor que fala a esta igreja, é o Senhor que ministra, ó Deus, ao Teu povo, é o Senhor que visita no mais profundo, no íntimo do coração, ó Pai. É o Senhor que está entregando, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito,
a vitória, Senhor Deus, contra o pecado, a vitória contra o medo, a vitória contra a timidez, ó Deus, porque, ó Deus, é pelo poder do Teu Espírito que nós sairemos daqui, ó Pai, para testemunhar. Muito obrigado. Obrigado por essa noite linda. Obrigado por esta palavra, ó Deus, que vem do céu para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos encher do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Meus irmãos, depois que a igreja do Senhor recebeu o poder do Espírito, não foi necessário uma ordem para testemunhar, porque quando se recebe o poder do Espírito, automaticamente se torna testemunha. Nós recebemos, nós já fomos aqui capacitados por Deus. Agora nós viveremos pelo poder do Espírito, testemunhando em nome de Jesus. Tem uma música aí para cantar? Então vamos cantar. Qual é? Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos do início? As mesmas? Do início. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos? As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Que você saia daqui para viver pelo Espírito de Deus. Que o poder do Espírito de Deus se faça notório na sua vida, por onde você for. Que aquilo que precisa acontecer de extraordinário, o milagre, a manifestação poderosa de Deus, que você possa viver durante essa semana. Que você tenha mais sede, mais desejo de buscar a presença do Senhor, e que você seja cheio até transbordar dessa presença santa do Senhor, e que as pessoas que estiverem à sua volta sejam também alcançadas pelo transbordar dessa presença em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite linda de celebração, pelo poder do Teu Espírito, ó Deus, que atua no meio da Tua igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. E que o amor de Deus, a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, a vitória e o poder do Espírito de Deus esteja conosco hoje para todos sempre. Amém.